Meus queridos amigos, meus queridos colegas, eu estou de volta com mais um vídeo no meu canal. Eu peço a vocês que possam deixar aí o seu like. E quem não está inscrito ainda neste canal, se inscrevam neste canal, compartilhem os vídeos e obtenham conhecimento. Hoje gostaria de falar com vocês, o assunto que vou trazer à tona é um assunto que pode ser polêmico, porque as pessoas podem, muita gente não acredita, né? Mas na verdade, quando você começa a compreender quem você é, de onde você veio, para onde você vai, você vê que as coisas fazem sentido, tá? O que não faz sentido é uma vida sem propósito, ou seja, você viver nesse mundo e voltar para Deus sem nada ter conseguido ou sem nada ter aprendido, e voltar da mesma forma que veio para cá. Bom, o nosso Pai Celestial é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus capaz de compreender cada criatura vivente nesta terra. E por isto que Ele preparou caminhos pelo qual todos podem voltar à sua presença. Ele não deseja salvar apenas meia dúzia ou uma igreja específica, tá? Ele quer salvar a todos os seus filhos, dar oportunidades iguais para todos. Por isto que Ele deu a nós o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio nós podemos conquistar ou também perder, porque o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Ou você escolhe estar do lado certo ou estará do lado errado. Não tem como estar dos dois lados. Ou você faz uma coisa ou faz a outra. É como as oposições, o mal e o bem. Você escolhe fazer o bem, você está do lado do bem. Você escolhe fazer o mal, você está do lado do mal. Então, o mal poderá lhe afligir também, porque quem faz o mal para alguém normalmente põe de molho o mal para si mesmo, ok? Para falar um pouco sobre o que é o propósito da vida, o propósito da vida, o propósito da gente viver aqui, por que a gente está aqui, e o que a gente veio fazer aqui, e como a gente já existia antes mesmo de estar no ventre de nossa mãe. Bom, quando você estuda as Escrituras, você encontra algumas importantes visões no qual você poderá compreender melhor este ponto. Porque antes de o mundo existir, nós já existíamos. Esta terra foi criada para nós. Jesus Cristo criou essa terra para nós. Ele foi escolhido desde antes de nascer, pelo seu Pai, por nosso Deus, sendo Ele nosso irmão, sabendo que nós viríamos aqui, não teríamos a capacidade de retornar sozinhos, por isso precisávamos de ajuda, e essa ajuda veio através de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso irmão, e tornando também nosso Pai, porque Ele nos proporcionou meios pelo qual podemos nos arrepender e voltar à presença de nosso Deus, tá bom? Mas eu gostaria de falar sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam sobre predestinação ou destino, coisas assim, né? E muitas vezes não sabemos explicar o significado desta palavra, destino, predestinação, coisa parecida. E então eu vou falar de algo que está redondamente ligado, pré-ordenação. A pré-ordenação começou na pré-mortalidade, na vida pré-mortal, né? Vida pré-mortal. Quem vivia lá? Nós. E como a gente sabe disso? É simples. Vou falar um pouco sobre a vida pré-mortal. Ordenação pré-mortal feita por Deus aos seus valentes filhos espirituais para que cumprissem missões específicas durante sua vida terrena. Deus pôs os termos dos povos. Deuteronômio 28,
Ó, em Deuteronômio 32:8, que está na Bíblia, nós encontramos o seguinte: quando o Altíssimo distribuía às nações as heranças, quando dividia os filhos de Adão, os termos dos povos estabeleceu conforme o número dos filhos de Israel. Então, observa bem, Adão não estava sozinho aqui na Terra. Adão não estava aqui vivendo, escolhendo por sua própria conta. Ele estava aqui, mas ele recebia a ajuda de Deus para fazer as coisas. E era aí que ele sabia qual era a vontade de Deus, porque Deus revelava para ele aquilo que ele precisava continuar fazendo para fugir do inimigo que tentava fazer com que ele não fizesse, ok? Outra escritura que nos dá a entender uma pré-ordenação é esta: antes que te formasse no ventre, te ordenei por profeta. Jeremias 1:5. Quem estava falando com Jeremias? Deus. Ele estava falando, antes que te formasse, te ordenei por profeta. Então, olha só. Outra coisa importante em Atos, também na Bíblia, Novo Testamento, o Jeremias no Velho Testamento. Deus determinou os tempos já dantes ordenados. Como é isto? Deus determinou os tempos já dantes ordenados, quer dizer, já foi ordenado antes os tempos, ok? Atos 17:26. Outra escritura está em Romano 8:28-30. Eu vou dar uma lida melhor para vocês em Atos 16:26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Percebe? Então, vamos lá. Já em Romanos, nós encontramos o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra glorificou aqui só vem a contribuir para aquilo que a gente já tem um pouco de entendimento. Esta vida nossa é uma vida de preparação, onde todos nós estamos sendo preparados para voltar à presença de Deus e ser glorificado com Ele, para que assim possamos ser como Ele é, tendo vida imortal em nós mesmos e podermos propagar isto para sempre. Então, vamos ver a outra escritura em Efésios 1:3-4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Antes da fundação do mundo. Essas escrituras nos mostram que a gente viveu lá, antes de nascer aqui como criancinha, crescer e começar a aprender tudo de novo, exercendo o nosso livre arbítrio.
Até o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele também foi pré-ordenado antes do mundo existir. Olha só, em 1 Pedro, em 1 Pedro 19-20, nós podemos ver o seguinte: mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, já dantes foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, porém, manifestado nestes últimos tempos por causa de vós. Ok? Até ele também foi pré-ordenado, ok? Alma, no livro de Mórmon, também ensina um pouco mais a respeito. E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu estes mandamentos a seus filhos, e quisera que vos lembrasseis de que o Senhor Deus ordenou sacerdotes segundo a sua santa ordem, e era segundo a ordem de seu Filho, para que ensinassem estas coisas ao povo. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu Filho, e de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu Filho para receber a redenção. Este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados como uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória e de conformidade com ela. E assim foram chamados para esse santo chamado por causa da sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente, porquanto, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto os seus irmãos. Ou, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo, para que aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação de Jesus, do Filho unigênito, que foi preparado, e sendo assim chamados por esse santo chamado e ordenados ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. Estes sumos sacerdócios, sendo segundo a ordem do Filho, ordem essa que existia desde a fundação do mundo, ou em outras palavras, sem começo de dias, sem nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a eternidade, segundo sua presciência em todas as coisas. Ora, eram ordenados da seguinte maneira: eram chamados com um santo chamado e ordenados com uma santa ordenança, tomando sobre si o sumo sacerdócio da Santa Ordem, chamado esse e ordenança e sumo sacerdócio que não tem começo nem fim. Tornam-se assim sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho, o unigênito do Pai, que é sem princípio de dias nem fim de anos, que é cheio de graça, equidade e verdade. E assim é. Amém. Então, essa é uma explicação de como as pessoas são chamadas e ordenadas ao santo sacerdócio. E é dessa forma que nós fomos pré-ordenados para vir a este mundo, para fazer as boas coisas e assim alcançar a vida eterna. Em Doutrina e Convênios 55 a 56, nós temos essa seguinte observação. Observei que também estavam entre os grandes
e nobres que foram escolhidos no princípio para serem governantes na Igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem, eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de que trabalhassem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Então, é isto que os profetas vieram fazer na terra. Eles foram pré-ordenados para mostrarem ao povo quem era Deus e por que eles precisavam ter esperança em Deus, ter fé, acreditar e fazer boas obras para poder assim serem qualificados para receber o santo sacerdócio e serem como deuses e viverem como deuses. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu gostaria de dizer uma coisa. A Terra é uma preparação e Deus é um Deus justo e Ele quer, pelo livre-arbítrio, permitir que cada um de nós possa voltar à sua presença e ser glorificado com toda a honra e toda a glória e todo o poder que Ele pode nos dar. Observem bem que no passado vocês já devem ter lido aí nas Escrituras, na Bíblia, que Eliseu subiu ao céu numa carruagem de fogo. E viu também que Sadraque, Mesaque e Abednego, seres comuns como nós, que eram da tribo de Israel, que foram jogados na fornalha de fogo ardente e não foram queimados. E viram também muitos outros milagres que ocorreram no mundo, porém, há evidências claras na Bíblia de que estas coisas são verdades e vocês acreditam nela e acreditam na Bíblia. Então eu pergunto, o que vocês vão querer ser? Vão querer ser como Deus e ter vida eterna para sempre? Ou vão querer seguir a um ser que promete, mas que não poderá cumprir com nenhuma de suas promessas e com certeza os levarão pela porta larga e espaçosa a um princípio de trevas? Ou entrar pela porta estreita, que é bem estreita e o caminho é longo, porém vida eterna nos espera. Ou seja, seremos como Deus é, sendo glorificado, como vocês acabaram de ver, que está escrito nas Escrituras, tanto no livro de Mórmon como também na Bíblia. Ok? E se vocês creem na Bíblia, façam então um estudo completo de tudo que eu passei aqui para vocês e ponderem nos seus corações. Orem a Deus e escolham o caminho. Esse poder está nas mãos de todos nós. Deus não deseja salvar meia dúzia de pessoas. Ele quer salvar a todos e quer dar a oportunidade de vocês buscarem para receber. Assim como os profetas receberam revelações, cada um de nós temos direito também a revelações. Mas para isso precisamos exercitar nosso coração para estar sensível ao Espírito do Senhor. E quando estamos sensíveis ao Espírito do Senhor, sua voz é ouvida. E nós podemos entender e compreender. E tudo o que eu sei, vocês também podem saber. Bastam fazer aquilo que Mateus pediu para que fizessem. Batam e vos será aberto. Buscai-vos e achareis. Pelo fruto conhecereis a boa árvore. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao reino de Deus. E pensem como vão fazer no futuro para alcançar a vida eterna. Acho que ela vale a pena. Muito mais do que o mundo pode oferecer. O mundo tem um Deus que quer enganar, mas você não precisa ser enganado. Busque a verdade, e a verdade vos libertará. Ore
ore e peça ao Senhor para mostrar e abrir as portas para você conhecer estas verdades por si mesmo. Então não dependerá de minhas palavras, mas saberá por si mesmo que estas coisas são verdades eternas, que o Senhor Deus quer nos passar através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem com este vídeo, um bom fim de tarde e que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.